Muito bem. Então, vamos seguir agora para o nosso encontro do grupo de pesquisa. Nós estamos lendo a obra Nomear e Necessidade. Este é o terceiro encontro que temos sobre a obra do Saul Kripke. E nós agora, então, vamos seguir a leitura. Ok? Veja que, antes de continuarmos, o Kripke está num embaraço, digamos assim, né, nos anos que antecedem a essas conferências e, portanto, a redação deste livro. Porque ele foi aluno do Quine. O Quine era professor de lógica, né, e foi professor do Kripke, de modo que ele também teve de lidar com as dificuldades filosóficas que foram apresentadas para o Quine, especialmente no âmbito da lógica modal, porque lembremos que o Quine era um adversário ferrenho da lógica modal, né? E ele também desafiava muito esta ideia de uma identidade necessária entre objetos ou entre designados, tá? Então, o Kripke teve que lidar também com esses desafios. Então, muito do que nós vamos ler a partir de agora também pode ser lido como uma resposta a esses desafios. Tá? Diz ele assim: ao falarmos de designadores rígidos, estamos a falar de uma possibilidade de que não há dúvida que existe numa linguagem modal formal. Logicamente, não estamos ainda comprometidos com nenhuma tese acerca do estatuto daquilo a que vulgarmente chamamos nomes na linguagem natural. Ou seja, nós ainda não aceitamos ou rejeitamos que os nomes possam ser eles designadores, especialmente designadores rígidos, e que entre eles possam existir relações de identidade. Ele não está dizendo nem que sim, nem que não. Ele agora vai começar a postular os desafios. Tá? Temos de distinguir três teses diferentes. Que objetos idênticos são necessariamente idênticos. Tá? Ou seja, não basta afirmar a identidade. É fundamental que também se afirme a necessidade desta identidade. Depois, 2, que afirmações de identidade verdadeiras entre designadores rígidos são necessárias. Então, afirmações de identidade verdadeiras, ou seja, pegar um designador rígido e pegar uma afirmação verdadeira deste designador rígido implica dizer que isso é necessário. Tá? Ou seja, que eu não posso prescindir disso. Depois, 3, que afirmações de identidade entre aquilo que chamamos nomes, na linguagem real, são necessárias. Então, afirmações de identidade entre nomes na linguagem real são afirmações de identidade necessárias. 1 e 2 são teses evidentes da lógica filosófica. Tá? O primeiro caso, que objetos idênticos são necessariamente idênticos, nós podemos inferir isto a partir do princípio de identidade. E 2, o que também é evidente, que afirmações de identidade verdadeiras entre designadores rígidos são necessárias. Então, a afirmação verdadeira torna-se necessária. De modo que o reconhecimento de que o designador rígido é necessário para a afirmação de identidade verdadeira é algo do qual eu não posso prescindir, porque eu não posso reconhecer o seu contraditório, dado que, em razão do princípio de contradição, isso é evidente. Então, 1 e 2 são teses evidentes da lógica filosófica.
O Kripke que está diretamente aceitando os primeiros princípios que vêm lá da tradição grega, tá? Lá de Aristóteles, enfim, ok? O 1 e o 2, que trata do objeto idêntico, da necessidade dessa identidade, e da afirmação verdadeira e do designador rígido correspondente, e a necessidade entre ambos, ou seja, 1 e 2, estão entre si relacionados. Ainda que o 1 observe o objeto e o 2 observe a linguagem, especialmente a metalinguagem. Ou seja, o 1 toca os objetos em suas relações de identidade, ao passo que o 2 corresponde a metalinguagens, que é, digamos, edificada para dar conta das afirmações verdadeiras acerca dos designadores rígidos desses objetos. Tá? Então, isto é um problema de metalinguagem. E aí continua ele. Segue-se, grosso modo, de objetos, usando a substituição de designadores rígidos por quantificadores universais. O que é um quantificador universal? Para todo x, né? Então, a substituição de um designador rígido que diz x é x, tá? O objeto x é x. O objeto x é o objeto x. Por um quantificador universal, onde eu digo para todo x, se há um objeto x, então este objeto x é um objeto x. Parece uma coisa um pouco tautológica dizer assim, mas é apenas a modo exemplar. Tá? Ok? É um exemplo. Então, a substituição de designadores rígidos por quantificadores universais, digo grosso modo, porque há questões delicadas acerca da rigidez que são aqui relevantes. Tá? Veja que haveria muitos problemas se a gente fosse ferro e fogo aqui. Se a gente partisse do empirismo lógico, ou se nós partíssemos do ceticismo do Quine, nós apresentaríamos muitas dificuldades para esse tipo de afirmação, ou de relação entre designadores e quantificadores. Tá? Então, a dedução analógica para designadores não rígidos é falaciosa. Por quê? Porque se eu pegar um designador não rígido, né, como eu mesmo chamei naquele documento que eu mostrei a vocês de designador flácido, né, e articular com isso ao modo analógico, eu vou cair em falácia. Por quê? Porque o objeto de um designador flácido e a afirmação de um designador flácido não são, vamos lá, necessárias nos termos que as relações de identidade exigiriam para este caso. De maneira, então, que os designadores rígidos não poderão desempenhar esta função de verdade. Então, tudo o que estritamente se segue de 2, a afirmação, acerca dos chamados nomes da linguagem natural, é que ou não são rígidos, ou as identidades verdadeiras entre eles são necessárias. Ou seja, ou o nome não é rígido, não é um designador rígido, ou as identidades verdadeiras entre os nomes, essas identidades que nós observamos entre os nomes e os seus objetos, são identidades necessárias. Ou é uma coisa ou é outra. Por que é assim? Por que o Kripke coloca este ponto de interrogação sobre a linguagem natural, ou os nomes? Vamos ver agora na sequência. Diz ele, a ideia intuitiva que temos do nomear sugere que os nomes são rígidos. Mas acho que, a certa altura, supus vagamente, influenciando pelos pressupostos dominantes, que, uma vez que, obviamente, existem identidades contingentes entre os chamados nomes vulgares, esses nomes vulgares não podem ser rígidos. Aqui, influenciando está errado, certo? Provavelmente é influenciado, tá?
Provavelmente aquele N ali não existe. Às vezes acontece um erro de digitação, até em editoras portuguesas. E, via de regra, são muito melhores do que as editoras do Brasil. Bom, então, o que acontece? Ele foi, no primeiro momento, influenciado pela ideia de que os nomes poderiam ser designadores rígidos. Depois ele foi percebendo que não. Tá? E aí ele continua. Era já claro, a partir de sem nenhum estudo da linguagem natural, que a suposição comum às discussões filosóficas do materialismo dessa altura, de que os objetos podem ser contingentemente idênticos, é falsa. Qual é a ideia dos objetos contingentemente idênticos? Tá? Da onde que vem essa ideia? A ideia dos objetos contingentemente idênticos vem da ideia de que existem, vamos lá, dois objetos, x, y, ok? Há certas propriedades de x e certas propriedades de y que, durante um certo tempo, são entre si idênticas e, portanto, mantêm relações de identidade. Mas esta relação de identidade é peremptória, no sentido de que ela pode decair. Vou usar aqui um instituto que não é da filosofia, do direito civil e tributário também, que é a decadência. Para brincar aqui com um exemplo. Ou seja, vamos pensar isso. Ou seja, e por enquanto eles são idênticos, mas eles podem não ser idênticos. Essa é a ideia aqui. Então, o Cripp está dizendo, olha, muitos defenderam essa tese de que existem relações de identidade verdadeira que são contingentes. No sentido de que essas relações de identidade, elas ocorrem, estão ocorrendo, mas elas poderão não ocorrer, ou se quiserem no tempo presente, podem não ocorrer. Ok? E se elas podem não ocorrer, e bom, então nós temos um grande problema aqui. Qual é o problema? O problema é, quando nós falamos em identidade, a identidade implica necessidade sempre em qualquer caso ou não? Ok? Ou dizendo de um outro modo, eu posso inferir relações de identidade necessária e submeter essas relações ao momento, ao tempo, à condição temporal, do tipo, agora elas são necessárias, não interessa o futuro. Poderia fazer esse tipo de aferição? Rafael. Professor, tudo bom? Tudo bom? Primeira vez que eu participo, agradeço mais Seja uma vez muito bem-vindo. O convite, tá, professor? E como eu não participei das outras aulas, estou só com um pouquinho de dificuldade assim, no termo de identidade, é com relação a idêntico mesmo, né? Uhum. A palavra... Eu gosto sempre de pegar... Eu faço uma coisa que o Jean Baptista Vico recomendava, tá? Olha, quer entender um termo, vamos para a etimologia dele que vai dar certo. Vamos pegar a etimologia da palavra e, a partir dela, a gente tenta entender o que quer dizer isso. Tá? Identidade vem de id, entitas. Tá? Então, no latim, idem, que significa o mesmo. Então, identidade é a mesma entidade, o mesmo ser, a mesma coisa. Tá? Agora, quando eu digo identidade, veja, eu suponho um ser que está em relação consigo mesmo, em outras palavras. Percebes? Por exemplo, se eu escrevesse a palavra, o número 2 aqui no meu caderno e colocasse 2 aqui, veja, aparentemente esses dois escritos são diferentes entre si. Ok? Porque um está no caderno, o outro está ali na tela do computador. 2, 2. Só que o objeto intencional no intelecto, que é representativo daquilo que aqui escrito e lá escrito, ou seja, o número 2. O número 2 que não está em nenhum lugar empiricamente verificável.
Eu não posso dizer assim, eu estou pegando aqui uma xícara de café, eu vou pegar o 2 aqui para falar com ele. Não dá? Então, o número 2 é um ente de razão, um objeto intencional. E do ponto de vista intencional, o 2 de um e o 2 do outro possuem entre si uma relação de identidade necessária, porque 2 não pode ser outro número senão ele mesmo. Percebe? Agora, o princípio de identidade é um princípio evidente para a inteligência. Porque é a inteligência que perscruta e nota a identidade, e no caso aqui presente, a identidade verdadeira e necessária entre os objetos designados rigidamente. Beleza? Não sei se ficou claro isso, Rafael. Ficou, professor. Que aí eu queria só fazer uma pergunta com relação à afirmação falsa no que diz respeito a objetos serem contingentemente idênticos. Seria porque um dos objetos, na sua natureza, ele não tem aquela identidade em sua natureza. Ele é momentaneamente idêntico. Seria isso? Sim, seria isso. Mas vamos pensar o seguinte. Isto não pode ser exclusivamente entendido na chave, tá, da metafísica tradicional. Ainda que o Kripke tenha um fundo metafísico na sua lógica modal, isso é inegável, não se pode assumir toda e qualquer noção de identidade e ser aqui como se fosse exatamente a mesma coisa que Aristóteles, Tomás de Aquino ou Duns Scotus afirmaram acerca disso. Percebe? Porque o Kripke está dentro de uma atmosfera, a saber, a filosofia analítica e o empirismo lógico, no qual muitas das afirmações da metafísica tradicional seriam vistas, digamos, com hostilidade, ponto 1, com desconfiança, ponto 2, e principalmente com incapacidade de gerenciar esses postulados tradicionais dentro do esquema sistemático da filosofia analítica contemporânea. Percebe? Então, o Kripke está dizendo o seguinte, não, é necessária uma metafísica para sustentar a lógica modal e, portanto, a concepção da semântica dos mundos possíveis da qual ele parte. Ok. Mas isso não quer dizer que todo o vocabulário escolástico e antigo seja imediatamente admitido dentro do meu modelo semântico lógico. Percebe? Então, isso a gente precisa ter bastante claro. Ou seja, quando se fala aqui de designador rígido e de contingência dos idênticos, isso somente de modo acidental pode ser articulado com a base metafísica de Aristóteles, Tomás de Aquino e Scotus e Ockham mesmo. Beleza? Mais profundo, né? Bem mais profundo. Não, aqui o negócio a gente vai ter que, faz parte, né? O nosso propósito é a filosofia da lógica. Então nós vamos lá dentro, para ver exatamente o que o autor quer dizer. Beleza? Beníssimo, vamos lá então, vamos adelante. Então, a referência equivocada a objetos contingentemente idênticos servia ilegitimamente de muleta filosófica. Permitia que os filósofos pensassem em certos designadores simultaneamente como se fossem não rígidos, ocorrendo por isso em identidades contingentes, e como se fossem rígidos, escamoteando-se o conflito a seu pensar nos objetos correspondentes como contingentemente idênticos. Do tipo assim, eu não sei se esse objeto X, daqui a 10 milhões de anos, será idêntico ao objeto Y, logo ele é contingente. Ok? Mas ele é contingente por quê? Ele é contingente porque ele em si mesmo é contingente, ou ele é contingente porque isto é uma
digamos, uma privação da minha inteligência para observar a continuação desses objetos num espaço de tempo maior. Porque uma coisa é dizer que o objeto é contingente, outra coisa é assumir, por meio de um juízo lógico, que ele é contingente porque a minha inteligência não pode vislumbrar a sua necessidade ad tempore. E, portanto, eu não posso ter certeza a todo momento dessa necessidade. Logo, ele é contingente. O que o Cripp está falando? Muitos foram por esse caminho. O que é isso? É um amuleto lógico. É muito fácil, né? Se for por isso, então eu posso dizer o seguinte: tudo que é conhecido é contingente. Não há nada necessário. Ok? Se eu parto de um ponto de vista cético ou naturalista radical, não um naturalismo soft, nem um ceticismo equilibrado, mas um ceticismo e um naturalismo radical, no sentido assim, vamos lá, né, pegar um exemplo do Hume aqui. Amanhã eu não sei se vai ter sol. Por quê? Não é porque pode chover. Não. É porque nós não sabemos se o mundo continuará sendo como ele é até o momento. É um ceticismo radical, né? Ok? Então, num nível desse, óbvio, tudo é uma afirmação contingente. E seria muito difícil sustentar, inclusive, relações de identidade. O Quine, a certa altura, fala na teoria dos substitutivos, né? Quer dizer, o que permite a afirmação da identidade entre X e Y? O fato deles serem, a todo momento, substituíveis um pelo outro, em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância em que X ou Y estejam, eles podem ser substituídos tra se stesse, entre si mesmos, em qualquer tempo, a qualquer momento, porque X e Y possuem as mesmas propriedades. Nem mais, nem menos. Então, X é igual a Y. Se X é igual a Y, eu faço um cálculo aritmético em que X é igual a Y, insiro a variável X e lá pelas tantas eu retiro a variável X e insiro a variável Y e vai dar no mesmo. Agora, pensa isso no mundo empírico. É possível estabelecer relações de identidade necessária no mundo empírico partindo desta noção de identidade por substituição? Ou seja, as regras de substituição de variáveis proposicionais da lógica pode alcançar a ontologia? Esse é o grande dilema, no fundo, que nós temos. Professor? Prego, Carlo. Eu tive uma quedinha de internet, perdi uns 2 minutos aí, não vi se vocês falaram sobre isso, mas se eu bem me lembro, o Immanuel Kant tem como a marca daquilo que é a priori a universalidade e a necessidade. Daria para dizer mais ou menos que o Kripke, na medida em que ele nega a identidade contingente, logo afirma só a identidade necessária, ele está meio que afirmando que toda identidade é necessariamente a priori. É discutível. Ele terá a tese da necessidade a posteriori. Nós vamos ver daqui a pouco isso, tá? Na leitura. Ele defende a tese da necessidade a posteriori. Nós vamos ver como que ele constrói essa argumentação para sustentar uma semântica baseada na noção de uma identidade necessária e de um operador modal de necessidade a posteriori. Tá? Por que ele vai fazer isso? Porque ele precisa sustentar as relações de acessibilidade e transitividade dentro do sistema K de lógica modal dele. Então, ele precisa justificar isso. Nós vamos ver depois como ele justifica. Tá? Vamos chegar lá daqui a pouco. Não sei se hoje, mas na leitura, com certeza, logo mais. Muito bem. Então, diz ele, mesmo antes de me ter apercebido claramente da verdadeira situação no que diz respeito aos nomes próprios, simpatizava pouco com a doutrina obscura de uma relação de identidade contingente. Propriedades que identificam um e um só objeto podem coincidir contingentemente. Olha só o que ele está dizendo aqui. Propriedades que identificam um e um só objeto podem coincidir contingentemente. Mas os objetos
e não as propriedades, não podem ser contingentemente idênticos. O que significa dizer que entre as propriedades pode existir uma relação de identidade contingente. Mas essa relação de identidade contingente não se diz dos objetos dentro dos quais essas propriedades situam-se. Tá? Então, o Kripke não simpatiza com a identidade contingente. Tá? Eu, com todo respeito ao professor Kripke, tendo a simpatizar mais com a identidade contingente do que ele. Mas, enfim, isso é problema meu. Ok? Bueno, vamos adiante, então. Por fim, apercebi-me, e isso deu início ao já mencionado trabalho de 6364, de que os pressupostos aceites contra a necessidade de identidades entre nomes vulgares eram incorretos. Olha só, os pressupostos aceitos, normalmente, contra a necessidade de identidades entre nomes vulgares eram incorretos. Quer dizer, não é que os nomes vulgares sejam designadores rígidos sempre em qualquer caso. Não, não é isso. Mas sim que os pressupostos que eram usados pelos críticos da lógica modal ou por muitos defensores da lógica modal até 63/64 eram pressupostos incorretos. É isso que ele está dizendo. E que a intuição natural de que os nomes da linguagem vulgar são designadores rígidos pode, de fato, ser defendida. Olha o que ele está dizendo aqui, que essa tese de que os nomes vulgares são designadores rígidos é uma tese que poderia ser defendida. Poderia ser defendida, obviamente, desde que tivesse pressupostos diferentes deste pressuposto. Ok? Pois bem, parte do esforço para tornar isto claro envolveu a distinção entre usar uma descrição para dar um significado e usá-la para fixar uma referência. No encontro passado, alguém, eu não me lembro quem foi, que me fez uma pergunta exatamente sobre este ponto, sobre a descrição do objeto no mundo possível. Acho que foi a Juliana, talvez, tá? Não sei se ela está aí, eu acho que não. E essa pergunta será agora devidamente respondida nos termos do autor, ok? Veja isso aqui. Então, parte do esforço para tornar isso claro, ou seja, de que os nomes vulgares podem ser designadores rígidos, então, parte do esforço para justificar esta tese, tá, envolve uma distinção entre, usar uma descrição para dar um significado, e 2, usar essa descrição para fixar uma referência. Uma coisa é dar o significado. Outra coisa é fixar uma referência. Dar o significado significa manifestar, ou seja, quer dizer, manifestar o sentido, o modo de apresentação. Fixar uma referência é um ato imperativo. Tá? Ou seja, implica um ato de decisão, porque ao fixar a referência eu preciso dizer o que está dentro e o que está fora. Nesse estágio, rejeitava a teoria descritivista tradicional enquanto explicação do significado, embora sua validade enquanto explicação de como se fixa uma referência não fosse questionada. Ou seja, o que tinha até o momento? Ele rejeitava a teoria tradicional da descrição do sentido, né, que dizia, não, eu preciso descrever o modo de apresentação. A gente pega lá o Frege, por exemplo, com a questão do planeta Vênus, né? Estrela da manhã, estrela da tarde, né? Vésperos, fósforos. Ou seja, eu preciso descrever a apresentação para fixar a referência. Vênus, planeta que brilha na madrugada, o corpo celeste que brilha na madrugada, ok? Por exemplo. Ok? Então, a teoria tradicional diz, eu preciso fazer isso. Okay? E o Kripke tinha uma certa, uma aversão a essa teoria descritivista tradicional.
Mas, diz ele, embora sua validade enquanto explicação de como se fixa uma referência não fosse questionada. Por exemplo, o corpo celeste que brilha na madrugada é a estrela da manhã ou a estrela da tarde. Tá? Provavelmente, durante algum tempo, deixei-me satisfeito com esta posição, mas o passo seguinte foi naturalmente questionar se a teoria descritivista fornecia uma explicação correta, mesmo do modo como eram fixadas as referências dos nomes. Vênus, por exemplo. O resultado aparece na segunda palestra. Daí, até me aperceber de que as mesmas considerações se aplicam aos termos. Para espécies naturais, foi um pequeno passo. As outras ideias principais chegaram naturalmente à medida em que as coisas se encaixavam. Não devo deixar de prestar uma justa homenagem ao poder do complexo de ideias, então dominante, derivado de Frege e de Russell, que aí abandonei. Basicamente, qual é a tese de Frege e Russell? E o significado está na mente, está no mundo interno. De certo modo, ambos são internalistas. Crick, como também outros, como Hilary Putnam, por exemplo, defende o contrário, que o significado está no mundo externo. Por isso que ele abandona a tese internalista. Ok? E por isso que uma semântica dos mundos possíveis não é uma semântica qualquer de mundos infinitos ou alternativos, e nem tampouco um realismo modal, do tipo, cada um desses mundos é verdadeiro. Ok? Do tipo, todos os mundos são verdadeiros, mas apenas um foi atualizado. Este em qual nós estamos. Ok? Não é nenhuma coisa nem outra. Então, para que não seja nenhuma coisa nem outra, ele vai ter que apoiar-se numa metafísica. Porque a metafísica é a condição de possibilidade dessa semântica modal. Não tem outro jeito. Ok? Abel, não recordava a ideia de objetos contingentes, se entendi bem, em Kripke. No caso, o objeto em questão não seria essencial. Por isso, os nomes teriam essa contingência ou falha, pois não implicam necessariamente um objeto, exceto em certas formulações modais. Pois posso supor um mundo onde, por exemplo, Marcos não é um professor de filosofia. Então, o nome Marcos não é idêntico ao objeto. Exatamente. Exatamente, Bel. Por isso que o Kripke fala em predicado essencial e predicado acidental, numa chave muito semelhante à metafísica clássica de Aristóteles. Ok? É isso mesmo. Então, alguns dizem assim, né? Por exemplo, Jaime Nubiola, que é um grande professor de lógica e metafísica na Universidade de Navarra, o Nubiola defende, por exemplo, tem um livro, né, sobre o essencialismo na lógica modal do Kripke. Ele faz uma análise muito interessante, né, do essencialismo na lógica modal do Kripke. É exatamente isso aqui, Bel. Tá? Ok? Então, a maneira natural e uniforme como estas ideias parecem dar conta de uma variedade de problemas filosóficos, a sua maravilhosa coerência interna explica suficientemente a atração duradoura que exerceram. Tenho me sentido chocado com a prevalência de algumas ideias na comunidade filosófica que pouco ou nada me atraem. Mas nunca coloquei nessa categoria a teoria descritivista dos nomes próprios. Apesar de, tal como outros, ter sempre sentido alguma tensão nesse edifício. Demorei tempo a libertar-me de seu poder de sedução. Tá? Então, embora a ideia agora já seja familiar, farei aqui uma apresentação sucinta da ideia de designação rígida e da intuição acerca dos nomes que lhe subjaz. Tá? Vamos, então, para o exemplo que ele traz. Né? Eu acho que isso aqui vai ajudar muito no entendimento. Ok? Vamos lá. Primeiro, ponto 1. Aristóteles gostava de cães.
Uma compreensão adequada desta afirmação envolve uma compreensão quer das condições extensionalmente corretas, nas quais ela é de fato verdadeira, quer das condições nas quais um curso da história contrafactual, semelhante ao curso real em alguns aspectos, mas não em outros, seria corretamente descrito, em parte, por Aristóteles gostava de cães. Tá? Por exemplo, o que seria um enunciado contrafactual de Aristóteles gostava de cães? Por exemplo, Aristóteles poderia gostar de cães. Ou Aristóteles poderia não gostar de cães. Ou Aristóteles gostava não de cães, mas de animais semelhantes. Ou Aristóteles não gostava de cães. E aí por diante. Tá? Então, eu poderia ter relações de semelhança entre os contrafactuais. Tá? É de supor que todos concordam que há um certo homem, um filósofo a quem chamamos Aristóteles, tal que, de fato, é verdadeira se e somente se ele gostava de cães. Tá? A tese da designação rígida diz, tá, simplesmente deixando de lado certas sutilezas, que o mesmo paradigma se aplica às condições de verdade. Tá? O mesmo paradigma do designador rígido, Aristóteles, ou filósofo, se aplica às condições de verdade que, tem quando descreve situações contrafactuais. Ou seja, descrição de situações contrafactuais, poderia gostar, não poderia gostar, poderia não gostar, e aí por diante, descreve de modo verdadeiro uma situação contrafactual, sem somente ser o mesmo homem, Aristóteles, acima mencionado, tivesse gostado de cães, caso essa situação se tivesse verificado. Esqueçamos as situações contrafactuais em que ele não teria existido. Tá? Aí já seria uma forçação de barra. Por contraste, Russell julga que, deve ser analisada como algo do gênero de 2. O último grande filósofo da humanidade gostava de cães. Tá? Ali ele coloca uma sutileza, né? Ignoramos, em particular, a questão de saber o que se deve dizer de situações contrafactuais em que Aristóteles não teria existido. Tá? Vamos deixar isso de lado, porque senão vai nos levar para outro lugar. Agora vamos pegar a afirmação do Russell, ou uma afirmação segundo o modelo lógico-semântico de Russell. Okay? Teoria da denotação, que traz a noção de uma descrição. Tá? No caso, Aristóteles, a descrição. O último grande filósofo da humanidade gostava de cães. Não. Considerando-se que o último grande filósofo da antiguidade é a descrição que Russell associa a Aristóteles, que não se ofendam os admiradores do epicurismo, do estoicismo, se algum leitor julgar que o verdadeiro referente da descrição apresentada é alguém posterior a Aristóteles, basta que esse leitor substitua a descrição por outra. Tá? Penso que Russell tem razão quanto ao fato de as descrições definidas poderem ser interpretadas, pelo menos às vezes, não rigidamente. Como menciono na nota tal, alguns filósofos julgam que há, além disso, um sentido rígido das descrições definidas. Tal como digo nessa nota, não estou convencido disso, mas se esses filósofos tiveram razão, a minha tese principal não será afetada. Ou seja, o Kripke não é contra, okay, a descrição definida do objeto. Okay? Então, alguns já disseram que o Kripke talvez fosse contrário à tese da descrição. Okay? Essa tese não se sustenta, pelo menos do meu ponto de vista. Por isso que eu respondi na semana passada aquela pergunta, uma pergunta muito interessante, que a Juliana, se não me engano, fizera, ok? Foi com base, a minha resposta foi com base exatamente nesse ponto aqui. Ele não é hostil a uma descrição definida. Pelo contrário, a descrição definida aparece em corroboração à sua proposta.
Ok? Bom, aí voltando no texto. O último grande filósofo da antiguidade gostava de cães. E que esta, por sua vez, deve ser analisada como 3. Exatamente uma pessoa foi a última entre os grandes filósofos da antiguidade e todas as pessoas assim gostavam de cães. As condições de verdade efetivas de 3 concordam extensionalmente com as de 1. E acima mencionamos, partindo do princípio de que Aristóteles foi o último grande filósofo da humanidade. Sim, por quê? Porque, além do último grande filósofo da humanidade, todos os últimos, todos os grandes filósofos da humanidade, todas as pessoas gostavam de cães. Então, se todos gostavam, inclusive ele gostava. O que é isso? Isso é uma extensão. É isso que ele está dizendo aqui. Mas, contrafactualmente, as condições de Russell podem divergir muitíssimo das supostas pela tese da rigidez, relativamente a uma situação contrafactual, na qual alguma pessoa que não Aristóteles tivesse sido o último grande filósofo da humanidade, o critério de Russell faria do gosto de cães essa outra pessoa a questão relevante para a correção de um. Ou seja, que tipo de rigidez seria necessário assumir na proposição 2, que poderia estar em afirmação verdadeira de identidade necessária com a afirmação 1, de que Aristóteles fosse a pessoa designada pela descrição definida, o último grande filósofo da humanidade. Salvo essa condição, qualquer contrafactual poderia apresentar inúmeras dificuldades semânticas. Ok? É isso que ele está dizendo aqui. Até aqui julgo que não disse nada que não tenha já antes tornado claro. Mas a explicação deve tornar patente que algumas críticas são incompreensões. Algumas pessoas julgaram que o simples fato de 2 indivíduos poderem ter o mesmo nome refuta a tese da rigidez. É verdade que nessa monografia, para simplificar, falei como se cada nome tivesse um único portador. De fato, no que diz respeito à questão da rigidez, não penso que isto seja uma simplificação excessiva. Acredito que muitas questões teóricas importantes sobre a semântica dos nomes, provavelmente não todas, ficariam praticamente inalteradas caso as nossas convenções impedissem dar-se o mesmo nome a 2 coisas distintas. Vamos supor que eu criasse uma regra do sistema modal em que eu impedisse que um nome pudesse designar objetos diferentes entre si e que 2 objetos, um ou mesmo objeto, pudesse ser referido por 2 nomes distintos entre si. Onde eu criasse uma relação de identidade necessária entre um nome e o seu portador, ou seja, o objeto por ele designado rigidamente. Ok? Essa é a ideia. Então, se eu criasse uma regra como essa, bom, diz ele, né, eu resolveria os problemas atinentes a essa questão da semântica dos nomes. Em particular, como irei explicar, a questão da rigidez não seria afetada. Para a linguagem tal como a conhecemos, poderíamos falar dos nomes como termos que têm um referente único, se adotássemos uma terminologia análoga à prática de dizer que as palavras homônimas são palavras diferentes, segundo a qual, quando usamos sons que foneticamente são os mesmos para nomear objetos distintos, estaríamos a usar nomes diferentes. Então, veja, o nome aqui não se compõe apenas e tão somente com os sinais gráficos que são projetados numa superfície, seja no computador, seja no caderno, nem tampouco com sons fonematicamente expostos numa comunidade linguística. A palavra nome é mais complexa do que isso. Ok? A palavra nome aqui deveria ser pensada naquilo que os escolásticos chamavam de gramática especulativa. Que não é o nome de uma língua em particular. Ok? Mas é o nome tomado como acepção intencional. Ou seja, o que exatamente no intelecto designa um objeto intencional dentro da mente. Essa é a ideia.
Veja que na Idade Média muitos sistemas lógicos se edificaram com base neste axioma. Por exemplo, o sistema do Juan Buridanus, né? Johannes Buridanus. Tá? Praticamente todo o tratado da suposição do Buridan e das consequências é baseado nessa regra, ou seja, a regra da identidade intencional entre nome e objeto. Ok? Então, esse assunto aqui não é uma criação genial, absoluta e pela primeira vez na história de um grande filósofo do século XX chamado Kripke. Não, esse tema já era, de alguma forma, debatido lá no século XIV, 13 e 14. Ok? Muito bem. Que horas são? Já é 6 horas. Putz. Tem muita mais coisa a dizer. Que pena. Bom, então paramos aqui. Tá? Contudo, aqui nós estamos na página 48. Então, deixa eu colocar ali no grupo onde é que nós paramos. Para a gente se controlar no próximo encontro. Tá? Pessoal, deixa eu só parar a gravação aqui.